Olá pessoal, Carlos da Taniguchi Relógios. Hoje nós vamos falar um tema bem polêmico aí. Por que é que existem relógios que custam, igual esse aqui, menos de R$200 e relógios que custam R$4.000? Qual a grande diferença que existe entre eles, embora todos eles sejam quartos? Por que é que existe tanta diferenciação de preços? Por que um relógio chega a custar tão caro assim? Se você quer saber tudo isso, então segue o vídeo aí. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você um grande favor. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no nosso canal aqui, porque a gente sempre traz temas polêmicos como esse para discutir com vocês. E se você gosta, você gostou do que eu falei, não gostou, deixa seu comentário aí embaixo. É muito importante para a gente poder ter um balizamento também, para poder trazer mais assuntos para vocês que estão aí do outro lado. Então, se você gosta desse tipo de assunto, é lógico, por favor, não se esqueça de deixar seu comentário, deixar seu joinha aí embaixo também. Se precisou de um ótimo relógio também, pode me chamar, que meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, justamente para poder atender você. Eu trabalho com toda a linha Oriente e Seiko. E se você não me conhece ainda, nossa loja aqui fica em Guaíra, no Paraná. Isso mesmo, Guaíra, no Paraná. Nós ficamos aqui no extremo oeste do Paraná e a gente atende todo o Brasil. A gente tem clientes pelo Brasil inteiro, desde Boa Vista, desde do Pará até o Rio Grande do Sul, Amazonas também. A gente já tem Manaus também. Entregamos o Brasil inteiro. Se você está procurando um ótimo relógio, não se esqueça de falar antes com o Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Bom, vamos lá, pessoal, voltando ao nosso assunto aqui. Então vamos lá, vamos começar assim. Quando a gente começou com os relógios quartos em 1969, quando a Seiko realmente começou a produzir relógios quartos no dia 25 de dezembro de 1969, a tecnologia era absurdamente cara. Isso mesmo, era muito caro você ter um relógio quartzo. Era muito mais caro que você ter um relógio automático, para você ter uma noção de preço. Na década de 70 e 80, até o meado da década de 80, era muito caro você ter e manter um relógio quartzo, visto porque você não era só ter o relógio, você tinha que trocar a bateria dele e a bateria era extremamente cara. Então, só para vocês terem uma noção, então, a partir do meado da década de 80, com a entrada de empresas produzindo calibres em massa, tá? O que nós dizemos calibres em massa? Eles criaram uma linha de produção somente para máquina de relógio. Isso mesmo, a Seiko e a Citizen começaram a brigar no Japão para produzir calibres cada vez mais em massa, em produção em larga escala. E a Citizen se especializou com as maquinários Miyota, a Seiko com os maquinários VX. E assim, eles dominaram praticamente quase todo o mundo com relógio, com calibres excepcionais. Eles são extremamente baratos, esses calibres, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente compra um calibre assim no mercado de varejo, aí você vai pagar em torno de R$30, R$40 no mercado de varejo. Quando a gente está falando de comprar direto da fábrica, lá no Japão, certo? Em larga escala, por exemplo, você vai lá e compra 10 mil máquinas, 20 mil máquinas dessas máquinas baratas, ele chega a custar $1,50, $2 por máquina, certo? Então chega a custar em torno de 10, 15 reais por máquina, incluindo frete e tudo mais, vai ficar mais ou menos por isso aí. Então fica muito barato você ter um relógio. Aí quando você pega um relógio, você acrescenta uma caixa de metal, você acrescenta uma pulseira de aço, você acrescenta um mostrador super simples, ele chega a custar, um relógio desse acaba ficando em torno de menos de R$200. Aí começa a nossa negociação. Quando você pega, às vezes, o mesmo maquinário, tá? Que tá aqui dentro, você coloca num maquinário, não estou dizendo que é o mesmo, tá, pessoal? Vamos lá. Não estou dizendo que o mesmo maquinário que tem dentro é o mesmo que tem aqui. Porque eu estou dizendo que quando você pega um calibre barato e coloca dentro de um relógio igual a esse é uma caixa de metal, esse é uma caixa de aço, é lógico que um de relógio com caixa de aço é muito mais aprovado. Por isso, ele vai ficar um pouco mais caro. O acabamento da pulseira sendo um pouquinho mais estilizado, é lógico que esse aqui vai ficar um pouco mais caro. Então é por isso que esse custa menos de 200, esse custa um pouquinho menos de R$300, lá R$280 um relógio igual a esse aqui. Resistência à água também conta muito. No caso de um relógio desse aqui, fundo de pressão, esse é um fundo de rosqueado, com isso o custo fica mais caro. Então esse aqui já acaba ficando mais caro, só que entre custo-benefício, esse cara talvez seja um pouco melhor. Para você ter um relógio um pouco mais barato, esse aqui seria um ótimo modelo. Ele é resistente à água? É resistente à água sim, só que o fundo é de pressão. Como o fundo é de pressão, a resistência dele no começo é muito boa, mas conforme vai passando o tempo, você sabe como a caixa de metal vai corroendo e com isso acaba prejudicando o próprio maquinário.
Aí nós entramos agora não só na parte de caixa. Quando você pega uma caixa de aço simplesinha igual a essa aqui, ó, você pode notar, olha só como é que ela é fininha. Aí você pega uma caixa de aço igual a essa, olha só a diferença de altura que nós temos aqui. Então isso aqui é uma caixa um pouquinho mais elaborada, um sistema ergométrico, que você pode notar que existe um acabamento meio arredondado aqui embaixo, justamente para que entre o pulso da pessoa. Uma coroa um pouquinho mais avantajada, justamente para combinar com o relógio. Uma pulseira mais desenhada, você pode ver que ela é em alto relevo, polimento duplo, então tem o polimento escovado e o polimento espelhado, então, e tudo isso vai agregando valor ao relógio. E é por isso que esse custa menos de R$300 e esse vai custar um pouquinho acima de R$400. Então aí você já começa a ver que a diferenciação não é só o calibre, vai começando a ficar pela parte externa completa, certo? Aí nós temos aí, nós vamos subir um pouquinho mais o patamar dele, aí nós pegamos um relógio igual a esse aqui, olha só. Esse aqui é um relógio da Oslo e Ultra Slim, tá? Esse é um Ultra Slim, ele é muito fino, tá? Comparado com um desse aqui tão grosso igual a esse. Por que esse fica mais caro? Para você produzir um calibre, uma máquina, mesmo que seja quartzo, tá? Fina, ela exige muito mais tecnologia. Você tem que produzir placas mais finas, você tem que produzir, como é que eu vou dizer, rodas menores, mais finas, você precisa produzir uma base um pouco mais fina. Opa, uma abelha aqui, deixa eu tirar a abelha daqui, vamos lá. Aí você precisa produzir tudo menor, mais fino. Como você precisa produzir tudo menor e mais fino, isso vai acabar logicamente deixando um relógio mais caro. Então quando você produz calibres Ultra Slim, tá, finos, eles ficam muito mais caros. Então, como eu já disse, e tudo isso vai agregando valor ao relógio. Então não é só simplesmente o relógio. Você tem toda uma tecnologia para deixar, por exemplo, o maquinário mais fino. Aqui nós temos um vidro de safira, então por isso ele fica mais caro. Uma pulseira de malha de aço, tá? Antialérgica, então já fica mais caro. Então tudo isso vai agregando valor e é por isso que um relógio desse custa quase o dobro de um relógio desse, certo? Então aí nós começamos agora aumentando a tecnologia do relógio ainda. Nós temos ali, por exemplo, um relógio com cronógrafo. É lógico, quando você coloca, acrescenta complicações, tá? Dentro do relógio, isso vai agregar valor. Então como isso vai agregar valor, então isso vai deixando ele mais caro. Como ele vai deixando ele mais caro, isso vai ficando cada vez mais, a tecnologia vai aumentando, vai ficando cada vez mais caro produzir um relógio, certo? Aí voltamos, aí nós temos, por exemplo, a tecnologia solar, a tecnologia Kinetic, vai acrescentando valor ainda. O que é a tecnologia Kinetic? O que é a tecnologia solar? É um sistema de recarregamento da bateria para você não ter que trocar a bateria, vai deixar o relógio mais caro. Isso vai agregando valor, aí um relógio que custaria R$1.000, ele passa a custar R$2.000. Aí quando você coloca, acrescenta nisso tudo, ainda a questão do relógio ser da relógio d'água, um relógio de mergulho, acrescenta mais valor ainda. Aí quando você chega no top no mais top, por exemplo, você tem um sistema igual a esse que tem calendário perpétuo, sistema de hibernação, você tem sistema de recarregamento cinético e você vai colocando, agregando mais e mais valores. Então por isso que um relógio desse chega a custar R$4.000. Então não é simplesmente o relógio, é todo um agregado de tecnologia e de, como é que fala? Um agregado entre caixa, tecnologia, vidro, tudo isso vai agregar valor para ele chegar a esse patamar de preço. Valeu? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo se você gostou, tá? E é lógico, quer ter mais opções aí, quer saber um pouquinho mais, por favor escreva aí embaixo que a gente vai tentar criar mais e mais vídeos para vocês. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.